Fala galera, beleza? Meu nome é Fernão, sou analista CNPI, criador das ferramentas da FPLM e essa é a nossa primeira live de aquecimento da semana Fluxo do Gráfico agora de março, que começa dia 27 e vai até o dia 3 de abril. Isso aí. A intenção dessas lives é trazer um nivelamento de conteúdo para todo mundo que vai participar da semana do fluxo. Então, a ideia é chegar todo mundo mais ou menos no mesmo nível lá, beleza? E o assunto que nós vamos falar aqui é sobre um assunto bem discutido. Ele é bem problemático para alguns e a galera perde um pouco por ter esse estigma ou não saber utilizar as vantagens que se tem ao utilizar essa ferramenta que já é nativa em algumas plataformas, outras você tem que instalar um plugin, mas o que a gente vai falar aqui agora é sobre o gráfico Renko, tá? Como operar o gráfico Renko e utilizar a vantagem do fluxo contínuo do mercado, tá? Então, espera aí que eu vou pôr minha tela, só um segundo. Operando o fluxo contínuo do mercado, sua ponte de ligação com o mercado. Tentar esclarecer esse assunto, vocês vão ouvir falar dele sempre, tá? Eu vou falar muito desse assunto, eu vou bater na tecla e vou continuar batendo na tecla até a galera entender que não tem por que não usar o gráfico Renko, beleza? Então, vamos começar a explicação aqui, vamos ao que interessa. Eu vou falar sobre o gráfico Renko, vou te dar uma introdução, vou te mostrar como é o cálculo, vamos discutir as diferenças entre o temporal e o atemporal, isso é meio óbvio assim para quem já usa, mas para quem não conhece sempre fica uma dúvida, né? Vamos falar do fluxo contínuo, como o Renko identifica melhor as tendências, né? O tamanho do box, isso aqui também é um lance assim que depois que você descobre como fazer ajuda demais. Vamos falar de reversão e stop, beleza? Então vamos lá. O nome Renko é tijolo em japonês, tá? A palavra significa tijolo, porque é um monte de bloquinho um em cima do outro, tá? Ele é do século XVIII, é antigo, você vê, ele foi criado para eliminar ruído do gráfico, foi o maior interesse dele, né, da criação dele, ser um gráfico que eliminasse o ruído e o tijolinho só fosse plotado quando o preço se deslocasse, beleza? E aí vamos lá, a parte do cálculo, vamos começar pelo cálculo. Como é que a gente calcula o gráfico Renko? O tijolinho feito baseado em quê, né? A gente fala lá 2R, 3R, 15R, tá, e aí, o que está acontecendo por trás disso? O cálculo do Renko. Em um gráfico 3R, no dólar, nós temos o seguinte, é 3 menos 1 vezes o dólar se desloca de meio em meio ponto, certo? Então, vezes meio ponto, que é o mínimo de variação de um ativo. De um ativo não, no caso do dólar. Então é 3 menos 1, 2, vezes meio, 1. Então, no gráfico 3R, cada boxzinho daquele vai ter um ponto. E um gráfico 3R no índice, Fernão? Ah, um gráfico 3R no índice, quanto que o índice desloca? De 5 em 5 pontos, certo? Então, é 3 menos 1 vezes 5. Vai dar 2 vezes 5 igual a 10. Então, cada box vai ter 10 pontos no índice. Ah, em ações. Em ações vai ser 3 menos 1, 2, vezes quanto que uma ação se desloca? A ação normalmente se desloca de 1 em 1 centavo, certo? Então, cada box daquele vai ter 2 centavos. Então, o tal do R, do Renko, é o mínimo que um ativo varia. Então, a gente faz a conta. Ah, é 3R? É 3 menos 1, ele sempre põe esse menos 1 aí, vezes o mínimo que o ativo varia. No caso do dólar meio, no caso do índice 5, no caso de ação 1 centavo, no caso de criptomoeda vai ter um monte, né, porque elas têm um monte de casa decimal depois da vírgula. Então, na realidade, você vai fazer sempre essa conta, só a única coisa que você tem que descobrir é qual que é o mínimo que esse ativo varia. Feito isso, você sabe, e não esquece de tirar 1. É 3 menos 1, que vai dar 2. 15 menos 1 vai dar 14. 14 vezes meio ponto, por exemplo, do dólar, vai dar 7. Então, cada box vai ter 7 pontos de variação. Isso significa que, se o dólar variar mais que 7 pontos, 7 pontos e 1 tick, que é meio ponto, aí ele vai plotar o próximo tijolinho. Caso contrário, ele fica dentro desse box de 7 pontos até fazer 7 pontos e 1 tick, que é 7 pontos e meio. Entendeu? Aí ele vai criar o próximo quadradinho lá. Vamos à prática.
um candle temporal. O candle temporal todo mundo conhece, né, o gráfico 5 minutos, 10 minutos, tal. O que que a gente tem nele? A estrutura dele é a seguinte: você tem a máxima, você tem a mínima, você tem a abertura e você tem o fechamento, certo? Esse é um candle positivo. A abertura está embaixo e o fechamento está em cima. Se fosse um candle negativo, normalmente ele é pintado de preto, e aí a abertura é em cima e o fechamento é embaixo, tá? A abertura seria aqui e o fechamento é embaixo. É a única coisa que diferencia um do outro, certo? Esse aqui, no caso, que é um candle de alta, e aí vamos ver isso, um temporal transformado em gráfico de ponto. O gráfico 3R, vamos pegar do exemplo que a gente fez lá e vamos analisar o dólar. Vamos supor, tá, que o dólar só tenha 2 casas depois da vírgula, a gente sabe que ele tem mais, ele tem, mais 3 casas aqui, mais o meio ponto que ele fica variando, tá. Então, eu fiz isso aqui só em caráter didático para ensinar vocês, e vamos supor que daqui a que ele varia 10 pontos, beleza? Então vamos lá, a gente divide esse candle em 10 partes, e vamos supor que essa barra, na hora que ela surgiu, a abertura dela aqui, ela pegou e fez o seguinte, faz de conta que a gente está olhando o gráfico TIC, tá? Então ele fez assim, tec, foi esse aqui, voltou em cima do preço de abertura, foi até a máxima, voltou até o meio do candle mais ou menos e fechou ali, beleza? Foi isso que fez essa barra. Então ela abriu, fez ali embaixo, voltou até um pouquinho, desceu, ficou um paviozinho em cima, foi até a máxima, recuou até o meio. Aí na hora que ela recua até o meio, esse pavio veio até aqui, ela ficou um quadradinho assim, e aí fechou ali, certo? Até aí tranquilo, né? A gente viu isso o tempo todo no mercado, quando a gente está analisando o gráfico de temporal. E se a gente converter isso para o gráfico Renko, 3R, qual seria o gráfico que teria plotado enquanto essa barra de 15 minutos está parada aí, não fez nada, só subiu, desceu, o gráfico Renko ia fazer isso aqui, ó, abriu, viu, caiu, caiu, aí recuou, fez o candle de reversão, foi, caiu de novo, fez aquele pivôzinho, foi até a máxima, voltou, veio até o meio da barra de novo e foi, fechou, acabou. Isso tudo que a gente viu é o que aconteceu dentro dessa barra de 15 minutos, convertido no Renko 3R, tá. Então, isso aqui causa muita confusão em quem tenta analisar o gráfico temporal comparado com o gráfico Renko. Aí você olha no gráfico Renko, o gráfico Renko está voltando, e você tem uma barra positiva, por exemplo, a gente está olhando essa parte aqui do gráfico Renko, você chegou agora e está olhando o gráfico Renko caindo. Aí você olha no gráfico 15 minutos, você vê essa barra positiva. Aí você tenta comparar, né, você não sabe muito bem como o ranking funciona, você fala: "Meu, mas tem uma barra positiva gigante aqui e o gráfico caindo no Renko, o que está acontecendo?", entendeu? Mas na realidade ele está seguindo a variação do preço, tá? Na hora que ele estivesse caindo ia estar, apesar de estar a barra positiva, esse pavio ia estar mais ou menos até aqui. Na hora que ele chegasse aqui, ó, ia estar até aqui, então tá aquela baita paviozão, quase uma shooting star aqui, para quem gosta de padrão gráfico. E aí, o que que acontece? Vamos para deixar mais limpinho. Você ia ver isso aqui, ó, sem a linha lá. Essa é a visão que você ia ter. E aí, não faz sentido você comparar isso com isso, são coisas diferentes. Esse aqui está preso no tempo, então ele fica variando enquanto não bater 15 minutos, ele vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo, mas no mesmo lugar. Esse aqui ele é atemporal, ele varia conforme a variação, ele é plotado conforme a variação de preço, tá? Então, a cada tique, no caso ali, cada 2 ticks que vai dar um ponto, a cada um ponto ele vai plotar o próximo tijolinho. Na realidade, a cada um ponto e um tique, tá? Então é um ponto mais um tique para ele fazer o próximo. Se ele ficar oscilando aqui e vier até aqui, ele não plota esse, ele só vai surgir esse aqui na hora que ele plotar meio ponto para cima, um tique, tá. Aí na hora que ele faz um tique, você não vê ele ficar assim, ele já pula para cá, entendeu? E fica oscilando aqui. Aí ele vai, puf, plotou ali, forma esse aqui e esse aqui fecha certinho, simétrico. Eu não pus pavio aqui para não complicar, mas depois a gente mais para frente nós vamos estudar isso aí, tá? Já já. Então é isso, você não tente comparar o gráfico temporal com um gráfico de Renko, porque
vai bagunçar a sua cabeça, a não ser que você entenda como ele funciona, igual a gente está vendo agora. Você vai ver, ó, o gráfico Renko caindo e o gráfico temporal, uma barra positiva, você vai entender que ele ainda está oscilando ali dentro e o Renko vai marcando essa oscilação toda. Ele plota a oscilação, esse aqui fica preso no tempo, certo? Vamos para o próximo. Então, quais são as vantagens? A vantagem do Renko é ele segue o preço independente do tempo, na frequência correta de mercado elimina ruídos, que é afinação. Tem um vídeo meu lá no nosso Instagram, que eu até toquei violão para fazer essa analogia. Comparei o mercado com um violão e a gente tem que tocar ele afinado e tal. Mais dados para as ferramentas analisarem. Eu desenvolvo ferramentas quantitativas, ferramentas preditivas. Então, quanto mais dados eu tiver, melhor. Não faz sentido elas ficarem presas numa barra de 15 minutos, aguardando os próximos 15 minutos para computar tudo o que aconteceu. No gráfico Renko, elas vão calculando a cada variação que você definiu. Você definiu o quê? Para calcular a cada um ponto elas vão fazer o cálculo. É diferente de eu ficar lá, fica preso aí 15 minutos, daqui 15 minutos você me dá uma resposta. Não faz sentido para nós. Volumes mais bem distribuídos, mais suaves, ou você vai detectar os pontos de inflexão no gráfico, né? Ou pontos que são interessantes, pontos que tiveram briga, pontos que o mercado vai defender e tudo mais. Dá para ver claramente. Já no gráfico temporal você não vai conseguir ver isso. Nós vamos ver também. Eu deixei uns prints separados, tá? E é tudo de bom para quem quer operar. Não tem por que não utilizar o gráfico Renko. E outra, ele é o mais próximo que a gente chega da visão de uma máquina. E hoje 60, 80% do mercado é automatizado. Então a gente tem que ver mais ou menos como as máquinas veem. E outras ferramentas que a gente usa, quem calcula para nós e plota são máquinas que são mais bem afeiçoadas com o fluxo contínuo de informação. A máquina não gosta de fluxo quebrado, elas gostam do fluxo contínuo direto, elas vão calculando, vão calculando. Então, para elas é melhor esse tipo de distribuição de dados, do que eu ficar preso em barras temporais que para elas não faz sentido nenhum, nem para nós, né? Você vai ficar perdendo um tempo ali, você está numa posição, você vai esperar meia hora para ver o que vai acontecer para tomar outra posição, dependendo do estilo de trade que você tiver, não faz sentido. E as desvantagens? As desvantagens do Renko é uma das maiores dificuldades que tem é encontrar a frequência certa. Tá? Nós vamos falar disso também. Essa frequência certa é o tamanho do box. Qual é o tamanho do box ideal? Entendeu? Não adianta também você chegar e jogar qualquer box ali, tem que ser calculado para a gente pegar o mínimo possível num padrão que chama zíper, que é quando começa a plotar um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, tipo andar de lado. Aquilo ali a gente tem que descartar. As diferenças do temporal, como nós já falamos, ó, o gráfico temporal são baseados em intervalo de tempo fixo, tipo 15 em 15 minutos, 5 em 5 minutos, 10 10 minutos, 1 em 1 minuto, e o gráfico Renko é baseado em variações de preço fixas. O que é as variações de preço fixas? É o tamanho do box. Ah, você vai andar a cada um em um ponto, então ele vai variar de um em um ponto. Você vai variar em 5 pontos, então o preço vai ter que oscilar 5 pontos para ele andar. Ah, você vai ter que oscilar a cada 3 centavos, não estou olhando uma ação. Enquanto essa ação não variar 4 centavos, que é 3 centavos mais um tique, e o tique da ação é 1 centavo, ele não plota um box, entendeu? Isso é muito interessante para vocês aprenderem uma coisa que é aonde posicionar stop e pegar reversão, tá? Essa continha parece boba, mas ela vai ajudar vocês. Então, esse aqui é o mesmo gráfico que esse aqui. Só que esse aqui, ele é temporal. São barras de 15 em 15 minutos, o preço fica ali oscilando dentro desses 15 minutos. Deu 15 minutos, pula para a próxima. Aqui não. Aqui eu defini uma variação, não lembro quanto que acho que é 15R. A cada 15R, que vai dar no índice 15 menos 1, 14 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vão 2, 60 pontos. Então, a cada 60 pontos, ele vai plotar um boxzinho do lado ali e vamos para o próximo, tá? É isso que nós estamos vendo. Quase que eu bati no ESC aqui de novo. E aí, vamos lá. Comparando, vamos comparar mais de perto o que está rolando aqui. Ó, agora lado a lado, fica mais fácil da gente ver. Ali é o gráfico de 15 minutos temporal, e esse aqui é o Renko, acho que no 15R. Você vê que enquanto você está preso aqui vendo essa baita subidona, e você fica meio assim, nossa, o que que eu faço, né? Vou entrar no rompimento disso aqui. Você consegue pegar a leitura, ver que o mercado está subindo, principalmente pelo deslocamento de volume e tudo mais. Mas concordemos, vai, não é tão claro como esse aqui.
a gente é mais fácil de ler padrões assim, né, ó, reto, voltando, reto, voltando, fica mais lógico pra gente, fica mais fácil. Eu sei que aqui tem uma baita reta, ó, tem até um fundo aqui, rompeu o pivô, o rompimento dessa aqui, beleza, vamos embora. Aqui eu já fico mais eu me sinto inseguro de operar num lugar desse, com isso tudo acontecendo, entendeu. E aqui então nem se fala, né, operar mercado assim lateral, já aqui não, ó, tudo bem, aqui até aqui, que deve ser essa máxima e essa mínima, deve ter levado o quê? Foi 12h15 até 15h, então levou 3 horas para fazer essa queda, então essa queda aqui levou 3 horas. Mas aqui se ele ficou 20 minutos parado num renco desse aqui e não foi para lugar nenhum, beleza, eu tô com o meu cenário de queda. Aqui você fica meio que eu tô andando de lado, tô indo para lá, tô indo para cá, então para nós não é tão intuitivo quando você vê um mercado desse jeito. Então, eu prefiro, analisar um ativo utilizando o gráfico Renko. Eu uso gráfico temporal? Uso gráfico temporal também. Vou ensinar vocês a utilizar o gráfico temporal, mas no dia a dia e na análise do cenário ali que a gente está montando, tal, e principalmente com o auxílio das ferramentas, eu prefiro o gráfico Renko, tá? Eu uso o gráfico temporal até hoje, eu não sou contra, nem sou contra quem usa, mas cada um tem um jeito certo de utilizar. Aqui eu estou ensinando a vocês a utilizarem o gráfico Renko, porque ele elimina ruído, ele é mais fácil de ver a tendência, você consegue pegar pontos importantes, por exemplo, esse volume gigante aqui, nesse ponto, quer dizer que é um ponto que teve briga, teve defesa, está na mesma região desse aqui, ó, tá vendo aqui essa região como foi brigada? Então, você vai ver que esses pontos onde o volume extrapola, são pontos normalmente onde vai ter esse pavio, foi onde o mercado ficou brigando um tempão, entendeu? E aí você vai ver o que está rolando nessa outra região. Se você for comparar com um gráfico temporal, eu pego um gráfico temporal e já começo a traçar LTA, LTB aqui, né? É vício. Então, é mais fácil da gente identificar algumas coisas que a gente vai ensinar para vocês mais para frente, utilizando o Renko, do que o temporal, tá? Mas o temporal também sim, tem seus usos e eu amo um dos usos dele e vou ensinar isso na próxima live de aquecimento, não perca. O tamanho do box, vamos lá, o ponto fraco dele, né? Um dos pontos fracos do Renko é justamente esse, conseguir ajustar o tamanho do box. Eu fiz uma ferramenta para ela calcular o tamanho do box, então eu ponho um gráfico aqui, ó, esse aqui acho que agora é os 7 minutos para a gente pegar mais essa lateralização aqui do mercado, e aí ele me sugeriu 15R, que foi o que eu usei lá atrás nos plots. Ele trabalha assim, o Hertz, essa ferramenta é da FPLM, tá, eu desenvolvi ela para a gente trabalhar justamente nisso, converter o temporal num gráfico atemporal, no gráfico de Renko, e eu trabalho com frequências complementares. O que que é? Ele gera uma frequência de conforto, que é a azulzinha, que é a que você normalmente vai operar. Ele gera uma frequência mais rápida, que é para você analisar o mercado mais, a gente chama de no olho da mosquita, né? É mais preciso, você consegue pegar com precisão as reversões e ver o mercado defendendo ponto antes do 24. E o 39, no caso, é para a gente pegar uma baita tendência e surfar, tipo, toda essa pernada aqui, a gente consegue pegar. Então, eu me balizo com alvos no grande, gerencio no pequeno, no médio, no de conforto, e analiso as minhas entradas, o timing eu faço no menor, entendeu? Pelo menos eu sei o que está acontecendo, eu consigo pegar padrõezinhos ali que vão me dando, olha, rolou um pivô, rolou uma reversão, vai rolar uma divergência e por aí vai, tá. Então essa ferramenta, todo membro da FPLM tem e eu brinco com eles, brinco não, é sério mesmo, é uma das mais importantes que a gente tem. Esse aqui acho que já tem o quarto algoritmo que eu faço, eu já estou com mais um na cabeça que eu quero melhorar isso aqui cada vez mais, porque quando a gente acerta isso aqui, você tem um mercado mais limpo e a gente consegue tirar melhor, que foi inclusive o objetivo do gráfico Renko, operar sem ruídos no mercado, certo? E agora vamos ver um negócio, ó, identificando melhor a tendência. Repara nisso aqui, olha como que fica melhor. Isso aqui é aquele gráfico de 7 minutos convertido num Renko também, tá? Esse aqui acho que é um Renko maior, porque você vê que essa área aqui ele já não fez muita coisa. Mas ó, você pega uma qual que é mais fácil de ler a tendência, né? Nisso aqui ou nisso aqui, né? Fica mais claro pra gente.
E aí repara um negócio, olha como é que ele já pega a tendência. Você tá vendo esse box aqui? Tá vendo esse pontinho? Esse pontinho é a hora que soltou uma notícia, na plataforma ela vai marcando, ó, cada vez que tem uma notícia relevante, ela vai ou algum fato relevante, ela vai marcando, essas bolinhas ao longo do tempo. Tá vendo que essa aqui foi mais ou menos 11 horas? Tá vendo? 11:02 foi aqui, umas 11 horas, 10:59 por aí. Repara que ele fez esse pavio aqui e já lançou um box de reversão, quer dizer, ele vinha numa tendência de queda e o primeiro positivo do movimento foi esse aqui, 11 horas, certo? Olha aonde foi o mesmo ponto e olha a barra. Você consegue tomar alguma decisão ali? Você consegue ver já a reversão assim? Não, você vai ter que aguardar a próxima barra para tomar uma decisão e ainda deu uma mulher grávida ali, se eu não me engano, esse padrão, depois um doji e aí foi. É mais complicado operar assim, vocês não acham? Qual você acha mais fácil de ver a reversão? Assim, a tendência, né, você vê a tendência claramente, ou tá caindo ou tá subindo, é isso que a gente quer com o Renko, ou tá subindo ou tá caindo, isso aqui a gente não gosta, tá. Ou analisar assim, lembrando que eu gosto de gráfico temporal também, gente, eu uso até hoje, a galera costuma gostar do que um negocinho que eu ensino lá para operar com gráfico temporal, tá. Eu não descarto ele totalmente não. Eu vim da escola de gráfico, eu aprendi a leitura de fluxo, eu fui para programação quantitativa das coisas que eu gosto de ver mais dados e explorar os dados que a bolsa dá pra gente, mas eu não descargo o gráfico temporal até hoje, até hoje. Então, o que que a gente tem que aprender aqui? Que para nós o interessante é ver se o mercado está caindo ou está subindo, não isso aqui. Tá? E o gráfico Renko vai dar isso com uma clareza absurda para a gente, principalmente na hora que você acertar o tamanho do box. E a reversão a gente consegue pegar muito mais rápido do que num gráfico temporal, entendeu? Ainda mais se for de 15 minutos. Esse aqui é 7, então ia passar 15 minutos aqui até você tomar uma decisão. Provavelmente você vai pegar o rompimento da vela anterior e vai colocar seu stop na mínima, um tipo de operação. Ou você vai fazer price action e aí vai. Mas qualquer que seja o jeito que você vai operar, não tem como comparar isso aqui com isso aqui, beleza? E aí, o que que tem agora? A reversão. Vamos aprender a ver essa reversão. A reversão é o seguinte, gente, o gráfico do Renko, na mesma posição, às 11 horas, na hora que ele deu essa reversão. A reversão acontece quando? Tem a ver com o cálculo do gráfico. Vamos pegar e dividir ali coisas. Vamos supor que cada um é um ponto aqui, tá? Para ficar fácil a didática. Se aqui é um ponto, o gráfico Renko só vai plotar esse box de reversão quando ele fizer 2 pontos, que são 2 desses aqui, ó, se o box tem um ponto, ele só vai reverter na hora que ele fizer 2 pontos na direção contrária, então ele vai ter que vir daqui para cá e para cá, e um tique. E na hora que ele forma um tique, o que ele faz? Já plota o box de cá, e aí ele deixa isso aqui registrado, onde foi a mínima e onde foi a abertura e fechamento, e puf, já plota aqui. Baseado nisso, ele abriu esse aqui, certo? Aonde seria a reversão desse box? 2 pontos para baixo, certo? Então ele teria que, a partir da ponto de abertura, andar um, 2 e um tique. Olha isso. Ó, aqui seria o ponto que ele não poderia passar, para não cancelar essa reversão, senão ele faria outro box negativo aqui e deixaria um pavio lá para cima. Não fez, beleza. Esse aqui quase fez. Aqui é o ponto que ele teria que passar para fazer o movimento, o próximo box contrário ao movimento que ele estava vindo negativo, certo? E ele fez esse aqui. Fez esse box mais um tick, ele já pula para cá e fecha esse aqui em cima do um ponto de variação. Beleza? Aqui, para ele reverter toda essa queda, o que, que você tem que pensar? Ah, ele vai ter que andar 2 daqui para baixo, da abertura. Ele abriu aqui, certo? Para ele reverter isso, essa tendência, ele teria que fazer coisa. Aonde eu ponho meu stop? Aqui. Meu stop ideal seria aqui. Ou aí depois, fez isso. Onde seria meu stop? Aqui. Plotou o próximo. Onde seria meu stop? Aqui. 2. Sempre da abertura do box, você pega 1, 2. Então, é aqui. Se você põe seu stop aqui, beleza. Aí, esse aqui quase fechou, por um tique que ele não reverteu essa tendência e por um tique você não foi estopado. Aquele ali também, ó.
Esse aqui também deve ter sido, o mesmo caso, ó, deve estar na mesma linha, tá. Então, ó, quase estopou, foi por um tique que você foi salvo. E é aquela hora que você passa um calorzinho, né, comprei, tô seguindo a tendência, tô subindo de escadinha, o negócio quase me tirou, tinha que ser o índice, né, quase, foi por um tique, literalmente. Beleza? Então é assim, você pega a reversão quando ele fez um renco de reversão, um box de reversão, beleza, ele andou 2 pontos para cima da tendência que ele estava indo. Aonde você protege? 2 para baixo e segue o jogo. O que que ele não pode fazer? Não pode romper esse aqui, beleza, formou esse, o que que ele não pode fazer? Romper esse aqui, beleza, formou esse. O que que ele não pode fazer? Esse aqui. O que que ele tem que fazer? Variar isso aqui mais um tique, e aí ele faz isso. Varia esse aqui mais um tique, puf, vai para cá. Um tique, puf, vai para cá. E aí vai. E você vem seguindo, seguindo, seguindo. Você vê que você só vai ser estopado no renco de reversão, que é quando ele fizer 2 para baixo, tá? Fizer 2 para baixo e, ó, 1, 2 e acontece o quê? Mais um tique. Aí ele te estopa, beleza? E você sai. Mas você pega, surfa toda a tendência. Toda a tendência. Então é mais tranquilo de operar ele assim e você já sabe você resolve 2 dúvidas, né. O que que ele tem que fazer para reverter o movimento, você já fica esperando, ele vem vindo nessa queda aqui, você já pode vir colocando a sua ordem de compra para pegar a reversão, mesmo caso. Igual você posiciona o seu stop aqui, você posiciona a sua ordem de compra para pegar a hora que ele vai virar. E você não fica perdido, onde eu ponho meu stop? Entendeu? Tô no meio do negócio aqui, no meio do nada. Você já tem um ponto para você posicionar seu stop calculado, matemático o negócio. E aí, a gente entendeu como funciona o gráfico Renko, como ele é calculado, como é feito cada pavio desse aqui, por que que eles acontecem, né, esses pavios gigante aqui, mais um ticker que ele teria feito o box da reversão aqui, um box preto e teria pulado para o próximo. Então, você entendeu como faz a reversão, baseado nessa reversão você sabe onde posicionar o seu stop e baseado nessa reversão você sabe onde pegar a próxima tendência que pode surgir. Lógico, eu não vou ficar fazendo isso à torta direita sem analisar um cenário, senão é um setup, né, isso é só o jeito que o Renko funciona. Então é um modus operandi para você, pelo menos matematicamente, ficar bem posicionado no mercado. Aí você tem que analisar outras coisas, se está em tendência, se vai virar, se não vai, que no mapeamento, né, que a gente usa demais, vocês vão aprender na semana do fluxo, aonde esse preço está, se está sobrevendido, se está sobrecomprado, se está rolando uma escassez, se não está. Então a gente tem ferramenta para responder tudo isso. Mas o grosso que eu queria ensinar era sobre como utilizar o gráfico Renko e por que que você não pode descartar essa hipótese do seu operacional, entendeu? E outro lado que muita gente erra é tentar comparar ele com o temporal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? É a mesma coisa você tentar comparar uma pedra com, sei lá, uma manga, não tem nada a ver. E você vai perder a essência do negócio que está aí para te ajudar e é mais uma fonte de informação no mercado. Você vê só o gráfico Renko já te dá um bom suporte, se você não tiver nada, se estiver operando a seco, igual eu tô aqui, só tô com o gráfico. Você já tem mais probabilidade de acertar do que se você estivesse operando só o gráfico temporal. Beleza? Era essa a aula sobre gráfico Renko. Vocês vão ver eu falar desse assunto de novo. Eu vou voltar, eu vou repetir esse assunto, porque não pode deixar isso para trás. Não pode descartar o gráfico Renko do operacional de vocês. Beleza? E não se esqueçam de se inscrever na Semana Fluxo no Gráfico agora, na próxima de março, já começa dia 27. Dia 27 vocês vão receber as ferramentas e vão participar da primeira aula, que a gente vai dar um aprofundamento bem maior do que esse. Isso aqui é só uma live de nivelamento, tá? A gente vai passar alguns conceitos que a gente sente que a galera chega com esse tipo de dúvida. Então vão ser mais 4 lives de aquecimento, onde a gente vai passar conceitos para vocês já chegarem tinindo na semana fluxonográfico. Beleza? Vejo vocês na próxima live, não perca, eu vou ensinar um pouco do gráfico temporal para quem gosta e como que eu utilizo ele no meu dia a dia. Ainda fazer uma jogadinha, vou comparar ele com o jogo War, vai ter umas sacadas bem legais lá para vocês verem. E vejo vocês na próxima. Até mais, galera. Valeu, fui.